dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está nos assistindo tanto pela TV UFMA no Maranhão, quanto em Sobradinho e Porto Alegre, pela Pop TV. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos hoje, meu último dia aqui sozinha com vocês, não é só com vocês, mas sozinha com vocês, porque a partir de segunda-feira eu vou voltar a dar bom dia para o André, porque ele volta de férias e a gente vai estar com o nosso elenco completo aqui no Mercado Investimentos. Se ontem o dia foi indigesto, hoje eu sinto informar que ele vai ser de novo, porque a gente vai repercutir falas de um influencer bastante conhecido aí do mundo das finanças, que acabou soltando que a pobreza é uma opção, entre outras coisas que foram faladas ali. Eu vou convidar vocês a refletirem comigo sobre o que foi falado e sobre como esse tema é abordado atualmente. A gente vai falar também da cesta básica, coisa que mexe aqui com o nosso bolso. E, além disso, vou fazer algumas ponderações só para deixar tudo bem esclarecido em relação ao agronegócio. Mas antes de tudo isso, vamos começar com a nossa agenda, que hoje está enxuta, não tem muitos indicadores aí na nossa agenda de sexta-feira. Nós temos alguns indicadores globais, mas aqui no Brasil a agenda está mais esvaziada. Então, vamos lá conferir o que tem de mais importante na agenda do dia. A gente tem a divulgação da produção industrial na Alemanha e na zona do euro, vendas no varejo. Já adianto que vendas no varejo acabaram ficando um pouco abaixo do esperado na zona do euro. Isso mexeu um pouco com o otimismo por lá, otimismo que estava bem presente por conta das eleições no Reino Unido ontem. Então a gente tem esse otimismo presente ainda nas bolsas europeias, mas esse otimismo já diminuído por conta nas vendas do varejo, que ficaram abaixo do esperado na comparação mensal. A gente teve produção industrial na Alemanha também às 3 horas da manhã, e às 6h40 na Índia, o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, participou de um painel do Banco Central indiano. No Reino Unido, a gente tem a participação do dirigente do Banco Central Europeu em um painel em um evento sobre cultura de dados na supervisão bancária. E o Departamento do Trabalho, esse é o dado mais importante do dia, pensando no nosso cenário global. O assunto mais importante é o payroll. O payroll é a pesquisa mais completa do mercado de trabalho dos Estados Unidos e ela poderia fornecer dados que vão ali sinalizar para qual vai ser a política monetária adotada no país. Se vai ter corte em setembro mesmo. Então, vamos falar dos dados do payroll, porque eles são bem importantes hoje, sobretudo nessa condução de política monetária. E a gente vai trazer os pontos mistos também que tivemos no payroll, porque ele não foi ali em bloco numa direção única. A gente teve alguns indicadores acima do esperado e outros não. Então, a gente vai fazer essa leitura com vocês. Temos hoje também, às 14 horas, postos de petróleo em operação. E a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, participa aí numa edição do encontro de economistas na França. Então, hoje uma agenda bem enxuta. Como a gente pode ver, no Brasil, a gente não tem dados muito relevantes na agenda. O que deve ficar mais no radar no mercado, novamente, são falas do presidente Lula. Então, a gente vai passar pelos principais tópicos aqui e passando pela cesta básica, que obviamente não aparece na agenda de mercado, mas na nossa agenda aqui, com certeza, ela sempre está presente. Medição do Diese, normalmente o mercado financeiro, infelizmente, não dá relevância, mas a gente aqui dá. Agora a gente vai falar sobre os fechamentos das bolsas asiáticas, sem a referência de Nova York ontem, e à espera do payroll. Então, o que a gente tem hoje de movimento acontecendo, depois desse dia que a gente não teve mesmo a referência do payroll, então, do payroll das bolsas americanas, mas tinha toda essa expectativa pelos dados de mercado dos Estados Unidos. As bolsas asiáticas, elas não foram na mesma direção. Então, a gente teve algumas bolsas no terreno positivo, outras no terreno negativo e muito favorecidas não só por essa expectativa, mas também por fatores locais. Então, vou colocar aí na tela para vocês o KOSPI sul-coreano, que foi a bolsa que liderou o movimento de altas na Ásia. Ela subiu 1,31% nessa manhã, nessa madrugada, como preferirem, e acabou liderando os ganhos por lá. Ela foi bastante impactada pelo setor de eletrônicos. Então, a gente viu o setor de eletrônicos puxando muito o KOSPI para cima
ao mesmo tempo que a gente tinha essa pressão e essa expectativa pelos dados do payroll que podem definir a condução de política monetária nos Estados Unidos. Então, um dia também misto com as influências vindo de lugares diferentes, vamos pensar assim. Porque Nova York fechada, a gente não tem o otimismo nem atingimento de recordes no dia anterior. Mas a gente tinha toda essa expectativa pelo payroll que não tinha sido divulgado quando as bolsas asiáticas fecharam. Então, elas vão repercutir de fato esses dados na segunda-feira. Mas aqui a gente já tem esse cenário de como foram aí as bolsas asiáticas nessa manhã e como elas poderiam influenciar a nossa abertura aqui no Ocidente, sobretudo no Brasil, pensando nas commodities e no minério de ferro que acabou caindo na China depois de vários dias consecutivos de alta. Mesmo assim, a gente vê o índice de commodities aqui como um spoiler para vocês. No terceiro gráfico, no cantinho, a gente consegue ver que o índice de commodities, apesar de tudo, está no terreno positivo e está subindo hoje. O Ibovespa está sofrendo ajustes e o dólar voltou a subir, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque antes eu quero falar de alguns pontos, até para não deixar nada mal explicado aqui. Ontem eu falei do Plano Safra, eu falei desse aumento e dessa concessão de crédito subsidiado para o agronegócio exportador e para toda essa parcela de uma produção aqui, de um campo produtivo do Brasil, que tem muito poder econômico e tem muito poder político também. E eu não estava criticando a importância do agro na nossa pauta, nem de crescimento, nem de pauta exportadora. Inclusive, falei que o agro é responsável por crescimento do PIB, inclusive, o nosso país é dependente do agronegócio para uma parcela de crescimento do PIB, e acho que a gente até deveria fortalecer mais a nossa economia urbana também, para não ficar só dependente do agro, mas a gente sabe que tem essa importância sim. O que eu estava querendo tratar ontem é que o agro ele tem ali, não vou passar pano, eu gosto de apontar sim para as fragilidades que o agro tem, não fragilidades, para realmente os malefícios que o agro traz, não só ambientais, como também de concentração de renda, porque não adianta o agronegócio ser um ponto de crescimento do nosso PIB se ele não tem capilaridade desse crescimento. Quanto da renda criada no agronegócio realmente é capilarizada e chega à população? Porque o agronegócio, em sua natureza, é concentrador de renda e de poder. Então, era justamente isso que eu estava criticando, e critiquei, não critiquei, mas falei do Pronaf, mas acho que ele está longe do ideal. Acho que a gente deveria ter um olhar maior para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar. Que bom que ele conseguiu bater recorde e atingir um patamar histórico, mas acho que ainda está longe do ideal. E também quis fazer ali uma crítica em relação à concentração do poder do agronegócio e concentração da renda. Quando a gente vê dados de renda, dados ligados a esse tipo de coisa no agro, a gente sabe que a capilaridade é menor sim, e esse poder é concentrado economicamente e politicamente. Então era isso que eu estava querendo falar. Não falei que ele não é importante, como eu vi vários comentários ali perguntando, questionando, debatendo. Eu tenho aqui toda a abertura para falar com vocês. Podem discordar de mim o quanto quiserem, mas quis colocar aí uma visão diferente que normalmente a gente tem do agro no Brasil, que a gente tenta pintar como pop, como tech, como bacana, legal, amigo da população, e a gente sabe que não é bem assim. Então, era justamente esse olhar que eu estava querendo trazer para o agro e de um olhar diferente para o Pronaf, que eu gostaria que fosse maior, que eu gostaria que está longe do meu ideal ali da agricultura familiar, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque a gente tem uns outros assuntos aí para tratar com vocês. Eu só queria realmente esclarecer esse ponto para não ficar nada mal entendido aqui. Então, vamos falar de cesta básica, assunto que mexe no nosso bolso, porque a gente teve aumento em 10 capitais pesquisadas aí pelo Diese. Diese sempre faz essa pesquisa de cesta básica e a gente teve esse aumento em várias capitais pesquisadas aqui no Brasil no mês de junho. Então, vamos ver quem continua liderando, quem teve maiores aumentos na variação mensal e quem está com a maior alta acumulada nos 12 meses em relação ao preço da cesta básica. Eu trouxe aqui para vocês o valor da cesta básica de fato, o quanto ele aumentou de junho em relação a maio
e qual é a variação nos 12 meses, variação acumulada aqui da cesta básica nessas capitais que são pesquisadas pelo DIEESE. São Paulo continua aí na liderança da cesta básica mais cara do país, com um valor de R$ 832,69. Teve uma variação de 0,71% no mês de junho e tem uma variação acumulada acima da inflação, a gente vê aqui. E a gente sabe que os alimentos têm sido um fator de pressão na inflação, principalmente alimentos in natura. Então, a gente tem um aumento de 6,34% na cesta básica de São Paulo. Em seguida, vem Florianópolis, com um valor de R$ 816, R$ 1,88 de aumento mensal, um aumento bem grande, e R$ 5,77 no ano. Rio de Janeiro, com R$ 814 de custo, 2,22% e 9,9% de aumento na variação dos 12 meses. Porto Alegre, que tem toda a questão do que está acontecendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, a gente viu que a cesta básica tinha até acelerado um pouco mais no mês anterior. Ela está aqui em quarto lugar, com um valor de R$ 804,86, variação mensal de 0,43% e 4,05% de variação em 12 meses. Lembrando que se a gente for olhar no ano, essa variação pode estar um pouco maior, aí considerando de janeiro a junho, por todas as questões de tragédia e questões climáticas que a gente tem envolvendo o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, que é a capital pesquisada. No quinto lugar vem Curitiba, com R$ 754, aumento de 7,66% acumulado no ano, um aumento bem superior à inflação acumulada no ano, e o aumento mensal também bastante acelerado aí de 1,81%. E aí a gente tem as cestas básicas que tiveram os menores valores e estão até com variação negativa no acumulado e no mês. Caso de Aracaju, com R$ 561,96, Recife, R$ 582,90, João Pessoa, R$ 597,32, e a gente tem aqui Natal com R$ 599,29. Só que hoje eu trouxe um olhar um pouquinho diferente do que a gente normalmente traz em relação à cesta básica. Eu peguei essa proporção da cesta básica em relação ao salário mínimo líquido, pesquisa também divulgada pelo DIEESE. Então, o que a gente vê aqui de consumo da renda do brasileiro para comprar a cesta básica em relação ao salário mínimo? Então, quanto nessas capitais a cesta básica consome do salário mínimo líquido do brasileiro, do trabalhador brasileiro? Lembrando que esses dados aqui já tiveram em patamares muito mais altos em governos anteriores por conta de não reajuste também de salário mínimo, não só a alta da inflação de alimentos, mas também o não reajuste do salário mínimo real. Agora a gente tem uma valorização do salário mínimo real e apesar da inflação estar pressionando um pouco, a gente consegue ter uma proporção um pouquinho menor. Então vamos lá, São Paulo, a cesta básica mais cara aí do país, consome 63,75% do salário mínimo do brasileiro. Então, de tudo que ele ganha, 63% vai para pagar itens de cesta básica, itens básicos de consumo. E aí a gente sabe que 63% vai para consumir e para consumo de itens básicos, sobra pouco, por exemplo, para um lazer ou para outras contas que precisam ser pagas pelo brasileiro. Porque a gente não pode esquecer que tem luz, que tem água, que tem gás, que tem aluguel. Então, quanto sobra da renda se 63%, quase 64% da renda vai só para comprar itens de necessidade básica? Então, é essa reflexão que eu quero trazer, porque eu já vou engatar com o próximo assunto e vocês vão entender por quê. Florianópolis, com 62% da renda, quase 63% da renda consumida por itens básicos. Rio de Janeiro, com 62,35%. Porto Alegre, com 61%. Na média do Brasil, a cesta básica consome 53%, então mais do que a metade da renda é comprometida, porque a gente pode ver que em Aracaju, por exemplo, só 43% só, né? É um valor alto. 43% do salário mínimo é consumido por itens de cesta básica. Mas na média do Brasil, mais da metade vai para consumo de itens de cesta básica. E aí 53% na média. Então, vendo os menores ali valores, a gente tem Aracaju com 43% do salário mínimo sendo consumido pela cesta básica, em Recife 44,63%, João Pessoa 45,73% e Natal 45,88%. Então, nessa média, a gente tem aí metade sendo consumida, mas temos valores acima e abaixo, como é de se esperar.
Então aqui eu trouxe essa reflexão para a gente entender que boa parte de um salário mínimo, uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil e às vezes tem que sustentar uma família, vê mais da metade da renda, quase 64% da sua renda no caso de São Paulo, indo para comprar esses itens de necessidade básica. E aí como é que a pessoa vive para justamente manter essa família? E aí eu vou trazer um assunto espinhoso, um assunto delicado, inclusive considero delicado, e a gente vai ver um vídeo agora de um influencer bastante conhecido no mundo das finanças e dos investimentos, um vídeo que ontem eu recebi e eu fiquei levemente horrorizada. Eu vou tecer algumas críticas, mas eu também quero fazer algumas reflexões com vocês. Então não fiquem bravos comigo se eu fizer vocês assistirem esses minutos de vídeo, porque depois a gente vai pensar junto sobre ele. Então pode passar o VT, produção. Cara, não dá pra crescer e enriquecer fazendo a mesma coisa, cara. Não é possível. Eu rodo o mundo inteiro, eu vou pra todo canto, eu vou pra todo lugar. Aí todo mundo vem e fala, como que eu fico rico? Eu falo, cara, faz um negócio diferente. Aí a pessoa, ela quer chegar e fazer a mesma coisa. Ela não muda nada. Não é possível. Que todo canto que eu vou, as pessoas não estão dispostas a mudar. Sentar na cabeça delas, pegar ali uma parte do cérebro dela, virar e entortar esse negócio pra fazer elas mudarem de alguma forma. É uma luta pra mim. Não é possível. A gente precisa fazer um negócio diferente. Você vai olhar pro canto do seu trabalho e vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Ah, o que você vai fazer igual? Tem que mudar, cara. Tem que mudar. Você tá olhando pro seu lado, a pessoa tá chegando 9 horas da manhã, tô indo embora às 6 da tarde. Aí você vai falar assim, eu não vou chegar 8h59, eu não mereço chegar mais cedo, tô sendo pago pra isso. Vou chegar 9 horas, é 1 hora de almoço, então eu vou fazer 1 hora de almoço. Pra que eu vou fazer 30 minutos de almoço? Pra que eu vou voltar mais cedo pra trabalhar mais, pra produzir mais, se ninguém tá fazendo isso? Eu mereço isso? Não. Eu quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser aceito por todo mundo. Aí eu vou lá, me visto de viking, faço um negócio aqui, falo de grana, com essa história e vende. Aí o pessoal vem e começa a julgar. Eu tô cantando pra quem me julga desse jeito. Quem vai me julgar não vai ter o mesmo resultado. Quem vai me julgar vai ter o mesmo resultado de todo mundo, vai ficar pobre pra sempre. Tem que mudar, cara. Tem que chacoalhar, meu. Não dá pra olhar pro lado e ver todo mundo fazendo igual, achando que você vai ter um resultado diferente. Não tem como. O que tem aqui por trás? Criatividade, coragem, fazer uma coisa diferente, storytelling, inversão de prioridades. Gente, a maioria das pessoas vão morrer pobre. Vocês têm noção disso? A maioria. Só que a maioria, por opção. Nem todos, que existem pessoas que a gente precisa resgatar de fato. Mas a maioria vai morrer pobre por opção. Porque elas poderiam ter feito algo diferente, mas não fizeram. Por quê? Pelo medo do julgamento. Se mantiveram estagnadas e não chegaram em lugar nenhum. E no final da vida elas vão ensinar o filho delas da forma errada de novo. E o filho vai ser pobre, e vai sofrer, e vai passar isso adiante, e vai criar famílias destruídas e assim por diante. A gente tem que mudar. Bom, sem palavras, esse vídeo me causa até um pouco de mal-estar, porque eu acho muito cruel a gente colocar que a pessoa vai morrer pobre por opção no Brasil. A gente acabou de ver que a cesta básica, itens básicos de consumo, consomem 64% do salário mínimo. Então vamos pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui no Brasil. Ela tem que gastar 64% com itens básicos de necessidade. Ela precisa pagar aluguel. Ela precisa pagar sua água, ela precisa pagar luz, ela precisa ter gás para cozinhar, se tiver gás para cozinhar. Então, a gente tem uma realidade no Brasil que é totalmente descolada disso. E aí não dá para falar que se você chegar 1 minuto mais cedo no trabalho e sair meia hora depois, isso que vai mudar a sua cabeça para que você seja rico no Brasil. E aí eu quero tecer 2 pontos de crítica e um de reflexão aqui, como eu falei com vocês. Primeiro, entreguem o Prêmio Nobel de Economia para essa pessoa que já decidiu, já resolveu o problema da pobreza mundial, já que é só chegar 1 minuto antes e sair meia hora depois. Eu estou brincando aqui, mas é para a gente pensar o que está por trás desse discurso, porque fazer meia hora de almoço, chegar antes, sair depois, isso é um discurso bastante utilizado aqui no Brasil, até numa cultura, de tentar criar uma cultura de trabalho, que as pessoas, se não prosperarem, a culpa é toda delas. Então você está jogando no indivíduo a culpa de não prosperar. E isso cabe muito bem para um discurso neoliberal, porque se não der certo, a culpa é sua, que não foi capaz, que não se esforçou o suficiente. E a gente sabe que isso tem raízes até bastante profundas na história do capitalismo. Então, se você não trabalha o suficiente, você que não colheu os frutos do seu próprio trabalho. É só fazer diferente, gente. Não tem desigualdade. As pessoas não saem de patamares desiguais. Inclusive, se a gente for pensar em pessoas que têm que fazer evasão escolar porque precisam trabalhar. Então, as pessoas não saem de patamar. Primeiro ponto, a largada já não é justa. Muita gente sai atrás nessa largada. E aí você coloca a culpa no indivíduo e a gente sabe que ele é um dos principais, uma das principais vozes quando a gente está falando de mercado financeiro, de investimentos e também dessa coisa do empreendedorismo. E para quem estava no Despertar Empreendedor, que eu até fiz um discurso um pouco crítico, um beijo para quem estava no Despertar Empreendedor e está aqui no chat, que eu vi até algumas pessoas, eu teci algo crítico sobre isso, era sobre isso que eu estava falando. Porque se a gente coloca que a culpa é da pessoa,
com todo esse discurso moldado, também é muito fácil de você tentar vender uma outra ideia para ela como se isso fosse uma mágica. E a gente precisa entrar nesse debate, entrar nessa discussão em relação ao que é ser empreendedor, o que é finanças e investimentos. E eu acho que essa é a importância, inclusive, do nosso programa aqui, da gente não ficar reproduzindo esse tipo de discurso, que é normalmente o que mais reverbera por aí. Eu conheço jovens, pessoas bem jovens que seguem esse tipo de pensamento. Então a gente precisa mudar isso, porque não é um passe de mágica, as pessoas não estão saindo numa largada igual. Ser pobre no Brasil, a pobreza no Brasil não é uma opção. Ela é mantida ali por várias estruturas, inclusive de poder, inclusive, por exemplo, do agronegócio que não tem capilaridade na sua renda. Inclusive por outros aspectos, inclusive esses aqui, de essa cultura de você tem que trabalhar mais, e quem que vai ganhar com isso no final da linha? Então, eu quero realmente trazer essa reflexão de como o nosso programa é importante nesse assunto, porque muitas vezes no campo progressista a gente quer se distanciar disso. A economia não é para mim, investimento não é para mim, empreendedorismo também não é para mim, então vou me distanciar disso, mas não. A gente tem que se apropriar desse debate para conseguir debater com esse tipo de pensamento aqui, que hoje é majoritário e está cooptando todo mundo, porque parece realmente uma solução muito fácil. E aí falar que a pessoa não vai morrer pobre por opção, porque ela não trabalhou o suficiente, e esse mesmo influencer, ele também já tinha falado que não há pobreza no Brasil que resista a 12 horas de trabalho, ele está totalmente descolado da realidade brasileira. As pessoas no Brasil trabalham 12 horas, elas saem 5 horas da manhã das suas casas, passam o dia muitas vezes prestando serviço para outras pessoas, trabalhando ali, às vezes, se a gente for pensar, né, trabalhando inclusive para pessoas como ele, passam o dia inteiro fora de casa, chegam à noite, ainda tem que dar conta da jornada da casa, segunda jornada do dia, para ganhar um salário mínimo e ainda pagar água, luz e todas as contas e a cesta básica. Então, assim, é um descolamento da realidade absurdo. E aí, falar que a questão é que a pessoa não quer mudar, que oportunidade que ela tem também de mudar a sua realidade num país tão desigual quanto o Brasil, em questões de educação, de evasão escolar e todas as outras questões estruturais que a gente tem de machismo, de racismo no nosso país. Que condições as pessoas têm de mudar? E aí falar que chegar antes e sair depois é uma mudança de mindset, como para falar em inglês, para ficar mais bonito. E aí isso é uma mudança de mindset que vai mudar a vida da pessoa e a pessoa vai morrer pobre por opção. Desculpa, mas as meninas no bom xibom, xibom, bombom sabem mais da realidade brasileira do que esse influencer aqui, que fala que o rico fica cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e o motivo a gente já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Está mais colado na realidade do brasileiro do que esse influencer que tem uma voz enorme, um volume enorme de repercussão para falar justamente de investimentos, de finanças e desse discurso neoliberal do empreendedor, dono de si mesmo, que se não prosperar, a culpa é dele. Então, assim, eu quis trazer isso, e isso me deixa brava, eu estou nervosa de verdade aqui, porque realmente me causa esse mal-estar e eu queria trazer isso para vocês. Eu tive várias ressalvas pessoais minhas para trazer, mas eu passei por todas elas, porque eu não quero passar pano para ninguém também, não passo, como também não passei para o agro, e acho que a gente tem que debater, tem que falar de igual para igual com essas pessoas, porque senão elas vão tomar uma proporção e cada vez a gente vai perder mais território no progressismo em si para discutir esse tipo de coisa. E aí eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas estou enfatizando também a importância aqui do mercado de investimentos para discutir mercado, para discutir investimentos, para discutir economia com um viés completamente diferente desse aqui. Então era isso. Agora a gente vai falar do payroll com os poucos minutos que temos aqui, porque ele tem tudo a ver com a abertura de mercado. O payroll é o relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Ele traz ali os principais pontos e principais dados da economia dos Estados Unidos, muito parecido com o nosso PNAD contínuo, era isso que eu queria dizer. Análogo é a PNAD contínua, claro, com metodologias diferentes, mas só para vocês entenderem o que é o relatório do payroll. É o relatório mais completo em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos. E por lá,
os agentes de mercado e as instituições e o próprio Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, eles estão todos preocupados com o ritmo de atividade da economia do país norte-americano. Então, se a economia dos Estados Unidos está aquecida, isso é um problema porque dificultaria o controle da inflação do país. E um dos pontos que eles querem dar uma estrangulada é justamente no mercado de trabalho, e eu sempre falo isso com muito pesar. No mês passado, o payroll, que mostra o relatório de empregos não agrícola, que mostra ali quantas vagas foram criadas no setor não agrícola do país, ficou muito acima da projeção. Nesse mês ficou acima também, mas mostrando uma desaceleração em relação ao mês passado e em relação a patamares anteriores, exceto outubro ali, que veio bem abaixo da projeção e veio bem fora do comportamento acompanhado aqui. E aí a gente vê que, por mais que tenha ficado levemente acima do esperado, o payroll ele foi, de uma certa forma, bem recebido, porque ele não ficou tão acima do projetado, como tinha ficado em outros meses, e mostrou uma certa desaceleração, trazendo ali o comportamento que o Banco Central dos Estados Unidos e o mercado, de uma forma geral, esperam, aqui com muito pesar eu falo de novo, do comportamento do mercado de trabalho, que ele desaqueça. Então, querem querem menos criação de vagas no país, querem que o desemprego aumente, que a renda caia. E aí eu trouxe outros dados para vocês entenderem justamente essa relação de dados mistos do payroll, que parte ficaram acima do esperado e parte não. Então, aqui na linha do meio, a gente está vendo o anterior, que foi 218 mil vagas criadas, a projeção era de 191. E a criação, de fato, foi 206 mil vagas. Então, aqui é o gráfico que a gente acabou de ver. Lá nos Estados Unidos, o ganho é medido por médio por hora trabalhada. O atual é 0,30%, a projeção era de 0,30% no ganho médio, um aumento ali de renda só de 0,30% de um mês para o outro, e o anterior tinha sido de 0,40%. Então, a gente também vê desaceleração nesses dados do payroll. E o desemprego ficou acima do esperado e acima do mês passado. O que isso está mostrando para a gente? O mercado, agentes ali ouvidos para essa pesquisa de projeção, esperavam que a gente tivesse uma alta de 4%, um desemprego de 4%, o desemprego ficou um pouco maior, ali um pouco maior, ficou com 0,10 a mais do projetado, o payroll ficou acima do projetado, mas com desaceleração da renda. Então, de certa forma, esses dados reforçaram os dados que vieram antes do 4 de julho, que foram aqueles dados que já mostraram um desaquecimento e uma desaceleração da economia dos Estados Unidos. E isso acaba dando fôlego para as treasuries caírem, para os títulos de dívida dos Estados Unidos caírem, e hoje eles realmente estão em queda, como vocês vão ver na próxima tela, que já é o meu giro de mercado. Então, hoje a gente vai fazer o giro de mercado um pouco mais completo, porque nos outros dias a gente ficou um pouco sem tempo. Então, vamos lá. As treasuries dos Estados Unidos, na volta do feriado, então depois do 4 de julho, depois dos mercados estarem fechados, estão refletindo tanto os dados do dia anterior do feriado, então do dia 3 de julho, que não deu tempo do mercado de renda fixa, ou mercado de títulos de dívida dos Estados Unidos, refletirem completamente, porque os dados saíram ao longo do dia, e junto a isso tem o payroll também fazendo aqui esse movimento. Então, a gente tem uma queda de 1,16% no rendimento das treasuries, dos títulos de dívida com vencimento de 10 anos para os Estados Unidos. E esse dado é muito importante porque ele mostra ali as expectativas para as taxas de juros do país e também acabam reforçando aquela ideia de que o primeiro corte venha em setembro. As nossas taxas de juros futuras aqui, que é o DI Futuro 2032, hoje estão estáveis, estão oscilando bem perto do 0 a 0, também na espera de falas do presidente Lula. O mercado tem dado um peso bem grande para isso, sobretudo na questão fiscal, que também a gente já sabe que é um peso desproporcional. A gente tem esse comportamento das nossas taxas de juros domésticas perto da estabilidade. Lembrando que a gente teve arrefecimento dessas curvas nos últimos 2 dias. Então, os nossos títulos de dívida de renda fixa, as expectativas, negociações de expectativas para os juros futuros, estão ali fechando a curva, que a gente chama. Então, estão caindo, arrefecendo, as expectativas estão ficando menores ao longo de todos os vértices de vencimento que a gente tem. E isso faz com que a curva achate, feche e fique ali em patamares menores, o que estimularia o apetite pelo risco. Só que hoje a gente não conta nem com o apoio do petróleo Brent, que cai 0,21%, nem com o apoio do minério de ferro em Dalian na China, que também caiu na madrugada, como eu falei. Então, a gente tem um dia não tão forte para as commodities.
as commodities acabaram não tendo um peso positivo hoje para o Ibovespa, então a gente deve operar sem esse reforço das commodities, mas nosso índice não está tão aprofundado nas perdas. Ele está caindo 0,18%, muito por conta de realização de ganhos de toda a semana mais positiva que a gente teve, sobretudo aí nesses últimos 2 dias, que a gente teve uma esticada um pouco maior da nossa bolsa. Hoje acontece essa realização de ganhos, que seria a venda desses ativos para realizar lucro no curto prazo, que é o que o mercado normalmente busca. Isso faz com que o dólar suba também, mesmo em um dia de queda nas treasuries, porque a gente não tem o apoio das commodities também para dar uma segurada no dólar, e ontem ele caiu bastante. Ele fechou a 5,49 com uma queda acima de 1% em um dia sem referência dos Estados Unidos na negociação de dólar, o que é algo que mostra que foi realmente um fator local. E foi essa recepção positiva do mercado, obviamente, não esperava diferente, do anúncio de corte de gastos do governo federal, e essa estruturação, de fato, do corte de gastos está sendo feita. É algo que o mercado já queria, então eles conseguiram pressionar bastante ali para que isso acontecesse, e agora eles estão devolvendo todos os ganhos também que tiveram com essa alta enorme que a gente teve, principalmente do dólar e das curvas de juros futuras aí nos últimos dias. S&P e Nasdaq operam no terreno positivo, Nasdaq até num patamar mais alto de avanço aqui, porque responde mais diretamente a juros. O setor de tecnologia é um setor sensível ao movimento de juros nos Estados Unidos. Se a gente tem queda ali nas negociações de juros futuros, isso traz um apetite maior, traz ali um avanço maior para bolsas de tecnologia que são dependentes de capital de terceiro e acabam respondendo mais ao movimento das treasuries. Então, hoje o nosso cenário é esse, muito de realização de ganhos aqui no Brasil, treasuries em queda nos Estados Unidos e sem apoio das commodities. E eu quero dar um recado para vocês antes de passar para o rolê, porque hoje é o último dia para vocês, na verdade não é o último dia, mas o último dia da semana que a gente vai falar sobre isso, para inscrever no webinário que a gente vai ter no domingo, no dia 7, iclmercado.com.br, está aqui embaixo. Não deixem de se inscrever, essa aula aberta vai ser incrível para vocês, um tema super importante, um tema super atual, que a gente tem que discutir, que é o uso das redes sociais, essa prisão que a gente tem no nosso telefone celular e redes de uma forma geral, e como isso é estimulado, como isso rouba nosso tempo. E não é, como eu falei, não é com qualquer um, é com Adam Alter, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 melhores do mundo. Então não dá para perder, se inscrevam aqui. E agora eu passo para o rolê ICL, hoje com convidados especiais, acredito, porque tem César Calejão e Roberta Garcia. Eu fico no automático aqui falando Guga Noblar e o William De Luca, mas hoje eu sabia que o rolê ia ser bem diferente, com Roberta Garcia e César Calejão na condução do rolê. Rolezeiros, vocês estão em mais do que excelente companhia. Segunda-feira a gente está de volta com o nosso elenco completo aqui. Um beijão e até lá! Faltam só 2 dias para a nossa aula Apocalipse Tecnológico, uma aula que vai ser dada por um dos maiores professores do mundo, Adam Alter, eleito o melhor professor da New York University, um dos 40 maiores professores de negócios do mundo e autor do livro Irresistible, que ficou como best-seller nos Estados Unidos por anos. Se você já está inscrito na aula, fica atento no seu e-mail, e lá que vão chegar as informações. A gente se vê domingo, dia 7, às 8 horas da noite.